Quando peguei o telefone para perguntar ao meu filho Max quando seria o casamento dele, minha nora Lena me olhou diretamente nos olhos e disse com um sorriso arrepiante: "Ah, já nos casamos ontem. Só convidamos pessoas especiais." Essas palavras me atingiram como um balde de água gelada. Pessoas especiais. Eu, que por 3 anos paguei o aluguel mensal de $500 deles, comprei todos os móveis da casa deles e enchi a geladeira deles quando não tinham nada para comer. Eu não era uma pessoa especial. Fiquei ali na sala de estar da minha casa, segurando o telefone como se ele pesasse 450 quilogramas, observando meu filho evitar meu olhar enquanto Lena se acomodava no sofá que eu havia comprado para eles. O vestido rosa claro que eu havia escolhido para o casamento dela estava pendurado inutilmente no meu armário, junto com os sapatos novos e a ilusão de fazer parte do dia mais importante da vida do meu único filho. Gastei $200 naquele vestido, pensando em como ficaria bem nas fotos do casamento de Max, fotos nas quais eu nunca apareceria. Durante semanas planejei cada detalhe. Reservei dinheiro para dar a eles $1.000 como presente de casamento. Liguei para minha irmã Diana em Chicago para contar a boa notícia. Limpei minha casa de cima a baixo, pensando que eles poderiam vir comemorar comigo depois da cerimônia. Tudo isso desmoronou em um segundo com aquelas 4 palavras envenenadas. Só pessoas especiais. Max finalmente levantou o olhar e disse com uma voz que parecia ensaiada: "Mãe, foi uma coisa íntima, muito pequena, só nós dois e as testemunhas." Mas eu sabia que era mentira. Vi as fotos nas redes sociais. Vi os pais da Lena posando orgulhosamente ao lado dos noivos. Vi os irmãos dela brindando com champanhe. Vi o vestido branco da Lena, que eu tinha ajudado a financiar com os $800 que dei a ela no mês passado para suas despesas pessoais. Eu vi tudo que não deveria ter visto. Uma semana depois, exatamente 7 dias depois daquela humilhação, Lena me ligou com uma voz completamente diferente. Ela não era mais a mulher confiante que havia me excluído do seu casamento. Agora ela parecia desesperada, quase implorando: "Renate, o aluguel está atrasado. O proprietário está nos pressionando e dizendo: se não pagarmos esta semana, ele vai nos expulsar. Você se esqueceu de fazer a transferência." Sua voz tremeu levemente, como se o mundo estivesse acabando. Fiquei em silêncio por alguns segundos, lembrando-me de todas as vezes que corri ao banco para fazer aquela transferência. Todas as vezes em que cancelei meus próprios planos para garantir que eles tivessem um teto sobre suas cabeças. Todas as vezes em que comi feijão com arroz para poder dar-lhes dinheiro para satisfazer seus desejos. E agora, depois de me excluírem do momento mais importante de suas vidas, tiveram a audácia de me ligar como se nada tivesse acontecido. "Lena", eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim, "eu não te avisei que só ajudo pessoas especiais?" O silêncio do outro lado da linha era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Pela primeira vez em anos, não era eu quem tremia, mas ela. "Renate, eu não entendo", gaguejou ela. "Nós sempre fomos especiais para você. Você é como uma segunda mãe para mim." Mentiras. Só mentiras. Envoltas naquela voz doce que ela só usava quando precisava de alguma coisa. A mesma voz que ela usou para me pedir dinheiro para o vestido de noiva, para a lua de mel, para as alianças, que eu ajudei a financiar sem saber que nunca veria a cerimônia em que elas foram trocadas. Por muitos anos, tive essa constante sensação de estar pisando em ovos, pesando cada palavra, cada gesto, cada presente, na esperança de receber uma migalha de afeto do meu próprio filho. Eu era a mãe perfeita, a sogra prestativa, a provedora silenciosa que nunca protestou quando me tratavam como se eu fosse invisível. Mas aquela frase, "somente pessoas especiais", despertou algo em mim que estava adormecido há muito tempo. Calculei mentalmente quanto dinheiro gastei com eles naqueles 3 anos. Entre aluguel, comida, presentes, emergências e caprichos, foram mais de $20.000. Tirei $20.000 da minha aposentadoria, das minhas economias, do dinheiro que meu falecido marido deixou para que eu pudesse viver meus últimos anos em paz. E para que serviu tudo isso? Para ser tratada como uma estranha no dia do casamento do meu filho. Naquela noite, depois de desligar o telefone, sentei-me na cama e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de frustração acumulada, de anos de humilhação silenciosamente suportada. Chorei por todas as vezes que me fizeram sentir que meu amor era um fardo, minha presença um obstáculo, meu dinheiro a única coisa que eu tinha a oferecer. Chorei pela mãe tola que fui, pela mulher que se perdeu, tentando ser indispensável para aqueles que a consideravam dispensável. Quando acordei na manhã seguinte, algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas a dor da traição. Era algo mais profundo, mais frio.
Levantei-me e me olhei no espelho do banheiro. Os mesmos olhos cansados de sempre, as mesmas rugas que contavam histórias de anos dando amor sem recebê-lo em troca. Mas havia algo mais no meu olhar, uma dureza que eu não reconhecia, uma determinação que havia sido enterrada sob anos de obediência. Fui até a cozinha e fiz café, como fazia todas as manhãs há 40 anos. Mas desta vez, não pensei em ligar para o Max para perguntar como ele tinha dormido. Não chequei meu telefone esperando uma mensagem dele se desculpando pela humilhação do dia anterior. Pela primeira vez em muito tempo, eu era minha primeira preocupação do dia. Sentei-me à mesa onde tantas vezes planejei surpresas para eles, contei as contas de suas despesas e chorei silenciosamente quando me trataram com indiferença. Agora, esta mesa seria testemunha de algo completamente diferente. Peguei meu talão de cheques, meus extratos bancários e comecei a fazer as contas. Queria ver em números exatos a extensão da minha própria tolice. O aluguel mensal de $500 multiplicado por 36 meses era de $18.000. Alimentos e suprimentos de aproximadamente $200 por mês custaram outros $7.200. Presentes de aniversário, presentes de Natal, presentes de aniversário, pelo menos $3.000. Emergências médicas de Lena, $800. O empréstimo do carro que nunca me pagaram, $2.500. O conserto do ar-condicionado do apartamento deles, $600. Móveis para a sala de estar, $1.200. $33.400. Essa foi a quantia exata da minha generosidade. Eu havia desperdiçado $33.400 da herança do meu marido, da minha pensão, das economias que havia guardado centavo por centavo durante décadas de trabalho honesto. Todo aquele dinheiro jogado pela janela para manter dois adultos confortáveis que nem conseguiam fingir que me respeitavam. O telefone tocou e vi o nome do Max na tela. Normalmente meu coração teria disparado enquanto eu corria para atender, esperando que ele finalmente se desculpasse e explicasse que tudo tinha sido um mal-entendido, mas desta vez deixei tocar 1, 2, 3 vezes. Finalmente tudo ficou em silêncio, e continuei tomando meu café como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, tocou novamente. Desta vez era a Lena. Deixei tocar também. Então recebi uma mensagem do Max. Mãe, por favor, responda. Precisamos conversar. Apaguei a mensagem sem responder. Às 14 horas, decidi dar uma caminhada. Fazia meses que não fazia isso sem um propósito específico, sem uma tarefa relacionada a isso. Era sempre o banco para fazer transferências, o supermercado para comprar o que precisavam, a farmácia para os remédios da Lena. Hoje fui caminhar só porque eu queria. Passei pelo parque onde eu costumava levar o Max quando criança. Lembrei-me daquele menino doce que me abraçou forte e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Quando ele se tornou esse homem que me tratava como um caixa eletrônico com sentimentos? Quando foi que comecei a confundir amor com dinheiro? Quando comecei a acreditar que tinha que comprar o afeto do meu próprio filho? No banco onde tantas vezes fiz transferências automáticas, parei em frente à porta. O gerente da agência, Sr. Klein, me viu através do vidro e acenou. Eu o conhecia há anos. Ele havia processado todas as minhas transferências para Max e Lena. Ele viu minha conta diminuir mês após mês para preencher a deles. Entrei e fui direto para o escritório dele. Sr. Klein, eu disse, preciso cancelar as transferências automáticas que programei. Ele me olhou surpreso. Durante 3 anos, essas transferências foram tão regulares quanto o nascer do sol. Tem certeza, Sra. Richter? Aconteceu alguma coisa? A preocupação dele era genuína, mais genuína do que qualquer interesse que Max tivesse demonstrado por mim nos últimos meses. O que aconteceu é que finalmente abri os olhos e respondi. Quero cancelar tudo e também quero informações sobre como proteger minhas contas. Não quero que mais ninguém tenha acesso ao meu dinheiro. Enquanto o Sr. Klein processava os cancelamentos, meu telefone não parava de tocar. Max, Lena, Max de novo. Era como se tivessem desenvolvido um radar para detectar quando sua fonte de renda estava em perigo. Desliguei o telefone completamente. Sra. Richter, disse o Sr. Klein enquanto me entregava os papéis. Peço desculpas pela intromissão, mas em todos esses anos, tenho visto a senhora ser muito generosa com sua família. Espero que não esteja sendo pressionada a fazer essas mudanças. Suas palavras me tocaram profundamente. Este homem, que mal me conhecia além das transações bancárias, demonstrou uma preocupação mais genuína com o meu bem-estar do que com o meu próprio filho. Não estou sendo pressionado, Sr. Klein. Pelo contrário, finalmente parei de me pressionar. Quando saí do banco, senti-me estranhamente leve, como se tivesse deixado um fardo enorme naquele escritório.
Pela primeira vez em anos, meu dinheiro era inteiramente meu. Eu não tinha obrigações financeiras com pessoas que me viam como um recurso em vez de uma pessoa. Cheguei em casa e pensei em todas as coisas que não fiz para agradar Max e Lena, nas viagens que não fiz para economizar dinheiro para eles. Os amigos eu não via mais porque eu estava sempre disponível para as emergências deles. Abandonei os hobbies porque cada dólar que gastava comigo era $1 a menos para as necessidades deles. Quando cheguei em casa, encontrei 3 carros estacionados em frente à minha porta. O do Max, o da Lena e um que eu não reconheci. Eu podia ver movimento dentro da minha casa através das janelas. Meu sangue gelou. Eles tinham as chaves. Eu tinha dado as chaves a eles porque confiava neles. Porque eu pensava que um dia eles cuidariam de mim assim como eu cuidei deles. Respirei fundo antes de abrir a porta. Era a hora do primeiro confronto real da minha nova vida. Abri a porta da minha casa e vi uma cena que jamais esquecerei. Max estava sentado no meu sofá com a cabeça entre as mãos. Lena andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, e um homem mais velho que eu não conhecia remexia papéis na minha mesa de jantar. Meus papéis, meus documentos pessoais. O que está acontecendo aqui? Perguntei com uma voz que soou mais alta do que eu esperava. Todos os 3 me olharam como se eu fosse um intruso em minha própria casa. Lena foi a primeira a falar, e sua voz tinha aquela urgência desesperada que eu já ouvirá ao telefone. Renate, graças a Deus você está aqui. Precisamos conversar. O Sr. Fisher é do escritório de advocacia que consultamos sobre a sua situação. Minha situação? A pergunta saiu da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Que situação? Estou perfeitamente bem. Max finalmente levantou a cabeça e olhou para mim com aqueles olhos que antes pertenciam a uma criança inocente e agora refletiam apenas pânico financeiro. Mãe, fomos ao banco e nos disseram que você cancelou todas as transferências. O Sr. Clark explicou que você também bloqueou nosso acesso às suas contas. Não entendemos por que você fez isso. O Sr. Fisher, um homem de cerca de 50 anos, de terno cinza e com um sorriso que não inspirava confiança, aproximou-se de mim com a mão estendida. Senhora Richter, sou o Dr. Fisher, advogado especialista em direito de família. Seus filhos estão preocupados com seu bem-estar mental e me pediram para avaliar a situação. Não apertei a mão dele. Em vez disso, fui direto para a minha mesa de jantar e peguei todos os meus documentos que ele estava revisando sem a minha permissão. Estes são meus documentos particulares. Você não tem o direito de olhá-los sem o meu consentimento. Mãe Max interrompeu com aquele tom condescendente que havia aperfeiçoado nos últimos anos. Estamos preocupados com você. Seu comportamento tem sido muito estranho ultimamente. Primeiro, você nos cortou financeiramente sem dar explicação. Depois, você não atende mais nossas ligações. Achamos que você pode precisar de ajuda profissional. Lena se aproximou e tentou pegar minha mão com aquela falsa ternura que ela reservava para os momentos em que precisava de alguma coisa. Renate, querida, sabemos que você está sob muito estresse. Talvez a solidão esteja te afetando mais do que você imagina. Na sua idade, episódios de confusão são normais. A palavra confusão ecoou na minha cabeça como um sinal de alarme. Agora eu entendia por que haviam trazido o advogado. Não era para me ajudar. Era para me declarar mentalmente incompetente e assumir o controle das minhas finanças. A mesma mulher que me disse que só convidavam pessoas especiais para o casamento deles agora estava me tratando como uma velha senil. Não estou confusa, disse eu com uma firmeza que silenciou a todos. Estou mais lúcida do que nunca, e você vai sair da minha casa agora mesmo. O Sr. Fisher interrompeu com aquele tom profissional que os advogados usam quando querem parecer razoáveis. Senhora Richter, entendo que a senhora se sinta sobrecarregada, mas seus filhos têm o direito de intervir se acharem que sua capacidade de tomar decisões financeiras está prejudicada. Eles documentaram vários comportamentos preocupantes. Sobre comportamentos. A risada que saiu da minha garganta era rouca, quase cruel. Tipo o quê? Decidir que meu dinheiro me pertence? Decidir não financiar mais a vida de 2 adultos que me tratam como lixo? Lena se levantou de um pulo como se eu a tivesse esbofeteado. Nós nunca te tratamos mal. Você faz parte da nossa família. Tudo que você tem nos pertencerá um dia, de qualquer forma. Estamos apenas acelerando o processo. Ali estava a verdade nua e crua. Tudo que eu tinha um dia pertenceria a eles. Na cabeça deles, eu já estava morto e eles estavam apenas recebendo sua herança antecipadamente. Não importava se eu tinha 70 anos ou 70 dias restantes. Para eles, eu era apenas um caixa eletrônico com pernas que haviam se tornado problemáticas. Saiam, eu disse, apontando para a porta.
Vocês três, saiam da minha casa. Max se levantou com aquela cara de criança raivosa que fazia quando não conseguia o que queria. Mãe, não podemos simplesmente ir embora. Temos obrigações. O aluguel, as prestações do carro, o cartão de crédito que você foi fiador. Você não pode simplesmente nos cortar de um dia para o outro. Não posso. Elevei a voz pela primeira vez em toda a conversa. Quem disse que não posso? Durante anos, paguei um aluguel que nem estava no meu nome. Enchi a geladeira de uma casa onde não era bem-vinda. Financiei uma vida que claramente não tinha lugar para mim. O Sr. Fisher tirou uma pasta da pasta e colocou-a sobre a minha mesa. Senhora Richter, preparamos alguns documentos que podem facilitar essa transição. Uma procuração que permitiria que Max e Lena administrassem suas finanças com mais eficiência. Isso seria apenas temporário, até que a senhora se sinta melhor. Peguei a pasta e, sem nem abrir, joguei direto na lixeira. A única transição que vai acontecer aqui é a sua para a porta da frente. Lena começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de frustração, de raiva contida. Você não pode fazer isso conosco, Renate. Contávamos com você. Fizemos planos com o seu apoio. Compramos coisas. Assumimos obrigações financeiras porque sabíamos que podíamos contar com você. Obrigações baseadas no meu dinheiro, respondi. Não no meu bem-estar, não na minha felicidade, não na minha companhia, apenas no meu dinheiro. E agora que decidi que meu dinheiro é melhor utilizado na minha própria vida, de repente sou uma velha confusa que precisa de tutela legal. Max tentou se aproximar de mim, mas dei um passo para trás. Ele não era mais o garoto que corria para os meus braços quando tinha pesadelos. Ele era um homem de 35 anos que via sua mãe como um obstáculo entre ele e uma vida confortável financiada por outros. Mãe, nós cometemos erros, disse ele com uma voz que deveria soar arrependida. O casamento foi um mal-entendido. Lena estava nervosa. Eu estava sob pressão. Podemos consertar isso se você voltar a ser razoável. Razoável? A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. Ser razoável significa continuar pagando pela sua vida enquanto você me trata como um estranho. Significa fingir que não faz mal ter sido excluído do dia mais importante da vida do meu único filho. O Sr. Fisher arrumou seus papéis com a eficiência de alguém acostumado a ter propostas rejeitadas. Senhora Richter, isso não acabou. Sua família tem opções legais. Se a senhora estiver de fato tomando decisões irracionais devido a problemas de saúde mental, um juiz pode determinar que você precisa de tutela. Suas palavras foram como um golpe. Percebi que não se tratava apenas de uma visita familiar manipuladora. Era uma ameaça legal real. Eles queriam me declarar incompetente para administrar meus próprios negócios. Sr. Fisher, eu disse, olhando diretamente nos olhos. Sugiro que pesquise bem antes de ameaçar uma mulher de 71 anos que administrou suas finanças com perfeição por 40 anos, que criou o filho sozinha após a morte do marido, que administrou uma casa e trabalhou honradamente até a aposentadoria, e que até a semana passada sustentou financeiramente 2 adultos perfeitamente capazes. Lena parou de chorar e olhou para mim com uma frieza que finalmente revelou sua verdadeira face. Isso não vai ficar assim, Renate. Nós também temos direitos e advogados. Perfeito, respondi. Contrate todos os advogados que quiser. Com o seu próprio dinheiro, é claro, porque o meu não tem mais dinheiro para financiar suas birras legais. Os 3 caminharam até a porta com a dignidade ferida de pessoas que não estão acostumadas a ouvir um não. Antes de sair, Max se virou para mim uma última vez. Mãe, isso vai acabar muito mal para você. Você vai acabar sozinha, sem ninguém para cuidar de você quando você realmente precisar. Max, eu disse com profunda tristeza, mas também com uma clareza cristalina. Eu já estou sozinho. A diferença é que agora é por minha própria escolha, não por sua negligência. Ao fechar a porta atrás deles, fiquei na minha sala de estar, cercada pelo silêncio mais lindo que ouvirá em anos. Era o silêncio da liberdade. Naquela noite não consegui dormir, mas não por tristeza ou arrependimento, mas pela adrenalina de ter recuperado o controle da minha própria vida. Fiquei acordado na cama, planejando meus próximos passos como um general se preparando para uma batalha. Se Max e Lena quisessem lutar, eu lhes daria uma guerra. Mas seria uma guerra que eu lutaria com inteligência, não com emoção. Às 6 horas da manhã, eu já estava vestida e pronta para ir. Minha primeira parada foi no escritório do advogado Sr. Weber, um homem que conheci anos atrás, quando cuidava do testamento do meu marido. Ao contrário do Sr. Fisher que Max e Lena trouxeram, o Sr. Weber tinha uma reputação impecável e era especializado em proteger os direitos dos idosos. Senhora Richter, ele me disse enquanto eu explicava a situação,
O que seus filhos tentaram fazer ontem é mais comum do que a senhora pensa. Isso se chama abuso financeiro contra idosos e é um crime federal. O fato de eles terem entrado na sua casa sem permissão e revisado seus documentos pessoais também constitui uma violação. Suas palavras me acalmaram e me preocuparam ao mesmo tempo. Elas me acalmaram porque confirmaram que eu não era louca, que o que tinha acontecido era realmente abusivo. Eles me preocuparam porque percebi que a situação era mais séria do que eu pensava. Temos que documentar tudo, continuou o Sr. Weber. Cada transferência, cada presente, cada vez que pressionaram você por dinheiro. Também alteraremos seu testamento para proteger seus bens de futuras tentativas de manipulação. Passamos 3 horas revisando meus registros financeiros. O Sr. Weber assobiou ao ver a soma total, $33.400 em 3 anos. Senhora Richter, com esse dinheiro, a senhora poderia ter vivido confortavelmente, viajado e aproveitado a aposentadoria. Em vez disso, a senhora financiou integralmente a vida de 2 adultos que nem sequer a respeitaram o suficiente para convidá-la para o casamento deles. Quando saí do escritório do Sr. Weber, eu tinha um plano completo. Primeiro, eu trocaria todas as fechaduras da minha casa. Segundo, eu instalaria um sistema de segurança com câmeras para me proteger de futuras visitas surpresa. Terceiro, eu abriria uma nova conta bancária em um banco diferente, onde eles não tinham contato. E quarto, eu começaria a viver a vida que adiei por anos. Minha próxima parada foi na loja de ferragens. O dono, Sr. Summer, me conhecia há anos, pois eu estava sempre comprando coisas para consertar o apartamento do Max e da Lena. Desta vez foi diferente. Senhora Richter, o que atrás aqui hoje? Outra emergência com seu filho? Perguntou ele com a familiaridade de quem havia testemunhado silenciosamente minha generosidade desperdiçada. Não, Sr. Summer. Desta vez é para minha própria casa. Preciso trocar todas as fechaduras e quero que sejam da melhor qualidade. Ele me olhou surpreso, mas não fez perguntas. Enquanto eu escolhia as fechaduras, seu filho Ethan, que instalava os sistemas de segurança, passou por aqui. Era a providência em ação. Ethan, eu disse a ele, também preciso instalar câmeras de vigilância, o sistema completo. O preço não é problema. Enquanto preparavam tudo para a instalação no dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Lena ligando do telefone de outra pessoa porque eu tinha bloqueado o número dela depois do confronto do dia anterior. Renate, aqui é a Lena. Por favor, não desligue. Precisamos conversar como adultos civilizados. Fale, eu disse secamente. Escute, eu entendo que você esteja chateada com o casamento. Foi um erro. O Max e eu conversamos sobre isso e queremos te compensar. Que tal fazermos um jantar especial para celebrar o nosso casamento com você? Podemos fazer na sua casa. Cozinhar juntos como costumávamos fazer. A manipulação em suas palavras era tão óbvia que quase tive que rir. Lena, quanto exatamente você deve de aluguel? O silêncio do outro lado da linha confirmou que eu havia tocado em um ponto sensível. Bom, são 2 meses. $1.000 no total. Mas não estou ligando só por isso, Renate. Sentimos muita falta de você em nossas vidas. Você sente falta de mim ou do meu dinheiro? Perguntei diretamente. Ambos, respondeu ela com uma honestidade surpreendente. Renate, não vou mentir para você. Sim, precisamos da sua ajuda financeira, mas também te amamos. Você é importante para nós. Se eu sou tão importante, eu disse, por que não fui importante o suficiente para estar no seu casamento? Por que não sou importante o suficiente para receber uma ligação que não peça dinheiro? Quando foi a última vez que você me ligou só para perguntar como eu estava? Outro silêncio. Nós dois sabíamos a resposta. Nunca. Lena, só vou te explicar isso uma vez. Por 3 anos, você me tratou como um caixa eletrônico com sentimentos. Você me usou. Você me ignorou. Você me humilhou. E finalmente você me insultou da pior maneira possível. Agora que o dinheiro está acabando, você de repente descobre que me ama. Renate, por favor, interrompi-a. Não existe por favor. Você fez sua escolha quando decidiu que eu não era especial o suficiente para estar no seu casamento. Agora eu estou fazendo a minha. Desliguei o telefone completamente. Não queria mais interrupções no meu dia de libertação. Naquela tarde, fui ao salão de beleza onde não ia há mais de 1 ano. Eu sempre cancelava meus compromissos porque o Max ou a Lena precisavam de algo urgente ou porque o dinheiro que eu tinha reservado para mim se tornava uma emergência para eles. Senhora Richter chamou minha cabeleireira favorita, Cynthia. Que surpresa! Achei que a senhora tivesse se esquecido da gente. Eu não me esqueci de você, Cynthia. Só me esqueci que eu também mereço ser mimada. Eu me presenteei com o tratamento completo.
corte, coloração, manicure e pedicure. Pela primeira vez em anos, gastei dinheiro comigo mesma sem me sentir culpada. Enquanto Cynthia trabalhava no meu cabelo, ela me contou sobre sua vida, seus filhos, seus sonhos. Foi revigorante ter uma conversa que não girasse em torno das necessidades de Max e Lena. A senhora está linda, senhora Richter, disse ela quando terminou. Mas mais do que isso, a senhora parece livre. Aconteceu alguma coisa boa? Sim, Cynthia. Finalmente aprendi a dizer não. Quando cheguei em casa naquela tarde, havia um carro em frente à minha porta que eu não reconheci. Meu coração disparou por um momento, pensando que Max e Lena poderiam ter voltado com reforços. Mas ao me aproximar, vi uma senhora sentada nos degraus da minha varanda. Senhora Richter? Ela perguntou quando eu saí do carro. Sim, sou eu. Posso ajudar? Sou Eleanor Brooks. Moro na casa ao lado. Somos vizinhas há anos, mas nunca tivemos a chance de conversar. Ontem ouvi vozes muito altas na sua casa e fiquei preocupada. Está tudo bem? Sua sincera preocupação me tocou profundamente. Ali estava uma estranha que demonstrava mais interesse pelo meu bem-estar do que pelo meu próprio filho. Entre, senhora Brooks. Vou lhe fazer um café e lhe contar uma história que você não vai acreditar. Enquanto eu fazia café, contei a ela toda a situação. Eleanor ouviu sem interromper, concordando ocasionalmente. E quando terminei minha história, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Senhora Richter, disse ela, a senhora fez a coisa certa. Passei por algo parecido com a minha filha há 5 anos. Eu também achava que era meu dever financiar a vida adulta dela. Eu também acreditava que eles não me amariam se eu não lhes desse dinheiro. O que aconteceu? Cortei o dinheiro quando percebi que eles só me ligavam quando precisavam de alguma coisa. No começo foi terrível. Eles me ameaçaram, me chantagearam emocionalmente, tentaram me fazer sentir culpada. Mas depois de 6 meses, minha filha ligou para se desculpar de verdade. Agora temos um relacionamento de verdade, baseado no amor, não no dinheiro. Suas palavras me deram esperança e confirmaram que eu havia tomado a decisão certa. Você acha que Max e Lena vão se entender um dia? Talvez sim, talvez não, respondeu ela honestamente. Mas isso não é mais sua responsabilidade, senhora Richter. Sua responsabilidade agora é viver a sua própria vida. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, fui para a cama sem me preocupar se Max e Lena tinham dinheiro para o aluguel, para a comida, para seus caprichos. Fui para a cama pensando em mim, nos meus planos, no meu futuro e dormi melhor do que há anos. No dia seguinte, Ethan e o Sr. Summer chegaram às 8 horas da manhã para trocar as fechaduras e instalar o sistema de segurança. Enquanto trabalhavam, meu telefone não parava de tocar com números desconhecidos. Lena continuava tentando me contatar de vários telefones, mas eu havia desenvolvido uma nova habilidade: ignorar completamente as chamadas que não me agradavam. Senhora Richter, disse Ethan enquanto instalava as câmeras. Este sistema lhe dará absoluta tranquilidade. Você pode ver pelo seu celular quem está entrando na sua casa mesmo quando não estiver. E se alguém invadir sem permissão, um alerta será enviado automaticamente para a polícia. A ironia não passou despercebida. Eu estava instalando um sistema de segurança para me proteger do meu próprio filho, mas não doía tanto quanto antes. Era simplesmente uma medida prática para manter minha recém-descoberta paz. Enquanto eles trabalhavam, decidi fazer algo que não fazia há anos: ligar para minha irmã Diana, em Chicago. Perdemos o contato porque toda vez que conversávamos eu contava a ela sobre os sucessos de Max e Lena, sobre quanto dinheiro eu havia gasto com eles, sobre como eu estava orgulhoso de poder ajudá-los. Agora percebi que nossas conversas tinham se tornado relatórios financeiros disfarçados de notícias familiares. Renate, respondeu Diana, surpresa. Irmã, como você está? Não nos falamos há meses. Estou bem, Diana. Mais do que bem. Estou ligando para dizer que finalmente recobrei a razão. Contei a ela toda a história desde o começo: o casamento secreto, a humilhação, a visita ao advogado, minha decisão de cortar o financiamento. Diana me ouviu em silêncio. E quando terminei, sua resposta me surpreendeu. Renate, irmã, já estava na hora. Toda vez que conversávamos, eu me partia o coração ao ouvir você se gabar de quanto dinheiro dava a eles, como se o amor pudesse ser medido em dólares. Eu queria te dizer uma coisa, mas não sabia como. O que você queria me dizer? Que o Max nunca falava de você com carinho quando eu o via em reuniões de família. Era sempre minha mãe me ajudou com isso, ou minha mãe me comprou aquilo, mas nunca sinto falta da minha mãe, ou eu amo minha mãe. Era como se você fosse um prestador de serviços, não uma pessoa. As palavras dela doeram, mas era uma dor necessária.
Como quando o médico limpa uma ferida infeccionada, dói, mas faz parte da cura. Sabe o que mais eu notei? Diana continuou. Lena sempre falava de você no futuro. Quando Renate não estiver mais aqui, podemos reformar a casa dela, ou, quando herdarmos, investiremos no negócio. Como se estivessem esperando você morrer para realmente viver. Essa revelação me atingiu como um balde de água fria. Eles não me viam apenas como um caixa eletrônico. Me viam como um obstáculo temporário entre eles e seu dinheiro. Enquanto eu tentava fazê-los felizes, eles planejavam o futuro sem mim. Depois de conversar com Diana, sentei-me na cozinha processando todas essas informações. Anos de casada com um homem que me amava de verdade. 35 anos criando meu filho sozinha após a morte do meu marido e 3 anos financiando 2 adultos que me viam como um obstáculo de $33.400. A campainha tocou e nas novas câmeras vi que era Eleanor com uma caneca nas mãos. Abri a porta e ela me entregou um café fresquinho. Achei que você precisaria de companhia depois de tudo o que me disse ontem, disse ela com aquele sorriso sincero que eu já conhecia. Nós nos sentamos na minha sala de estar e Eleanor me contou mais detalhes de sua própria experiência. Minha filha me disse exatamente a mesma coisa que a Lena diz para você. Você é como uma segunda mãe para mim. Somos especiais para você. De qualquer forma, tudo será nosso um dia. Essas são frases ensaiadas, Sra. Richter. Elas as aprendem no Manual de Manipulação Emocional. Você acha que esse manual existe? Perguntei meio brincando. Não oficialmente, mas parece que todo mundo leu o mesmo livro. O capítulo 1 é Faça com que ela se sinta indispensável. O capítulo 2 é Crie emergências financeiras constantes. O capítulo 3 é Quando ela resistir, questione a saúde mental dela. Rimos, mas foi um riso amargo. Foi engraçado e trágico reconhecer padrões tão previsíveis no comportamento dos nossos filhos. Você já se sentiu culpada por cortar o dinheiro? Perguntei a Eleanor. Todos os dias durante os primeiros 3 meses, ela respondeu honestamente. Mas aí comecei a ver os resultados. Minha filha teve que arrumar um segundo emprego. O marido dela parou de jogar golfe todo fim de semana e começou a procurar trabalho extra. Eles aprenderam a viver de acordo com suas possibilidades. E mais importante, aprenderam que eu era uma pessoa, não um recurso. Naquela tarde, decidi fazer algo que vinha adiando há anos: visitar o túmulo do meu marido. Eu sempre dava desculpas para não ir porque Max ou Lena precisavam de algo urgente ou porque seria melhor investir o dinheiro do táxi em uma das emergências deles. O cemitério era tranquilo e lindo. O túmulo de Robert parecia um pouco abandonado porque eu não ia lá para limpá-lo havia meses. Sentei-me na grama ao lado de sua lápide e conversei com ele como se ele estivesse vivo. Robert, meu amor, acho que me perdi por um tempo. Depois que você foi embora, concentrei toda a minha energia no Max. Eu queria ser a melhor mãe do mundo, pensando que de alguma forma, ele cresceria sem pai, mas acho que no processo esqueci de ser eu mesma. O vento soprava suavemente e por um momento senti que ele estava me ouvindo. Nosso filho se tornou alguém que eu não reconheço. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e eu não quisesse ver. A esposa dele está bem, você sabe como ela é. O dinheiro que você me deixou para viver em paz, eu gastei cuidando deles. Mas não mais, meu amor. Eu aprendi. Limpei seu túmulo, substituí as flores murchas por novas e fiquei lá por mais 1 hora, simplesmente aproveitando a paz. Pela primeira vez em anos, não tive pressa de chegar em casa para resolver uma crise para Max e Lena. Quando cheguei em casa, havia 3 carros estacionados em frente à minha porta novamente. Meu coração disparou, mas desta vez eu estava preparado. As câmeras me mostraram que eram Max, Lena e 2 outras pessoas que eu não reconheci. Todos pareciam agitados, conversando entre si e apontando para minha casa. Não saí do carro. Em vez disso, liguei para o Sr. Weber, meu advogado. Sr. Weber, eles estão na minha casa de novo. Desta vez trouxeram mais pessoas. O que devo fazer? Não saia do carro, Sra. Richter. Chego aí imediatamente e vou chamar a polícia. Depois da nossa conversa de ontem, solicitei uma ordem de restrição temporária. Eles não têm permissão para entrar na sua propriedade. Minutos depois, o Sr. Weber e 2 viaturas policiais chegaram. Observei os policiais conversando com Max e Lena. Vi meu filho gesticular com raiva. Vi Lena chorando de novo, mas dessa vez suas lágrimas não me comoveram. Um dos policiais se aproximou do meu carro. Senhora, pode sair em segurança. Seus visitantes vão embora imediatamente. Quando saí do carro, Max gritou comigo da rua: Mãe, isso é ridículo. Somos sua família. Você não pode chamar a polícia para o seu próprio filho. Max, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim.
Família não ameaça com processos por incapacidade mental. Família não invade a casa das pessoas sem permissão. Família não trata as mães como caixas eletrônicos. Lena gritou do outro lado da rua. Você vai nos pagar tudo o que nos deve. Temos contas que você coassinou. Você não pode simplesmente nos abandonar assim. O Sr. Weber interrompeu. Senhora Schuster, qualquer comunicação futura deve ser feita através do meu escritório, e sugiro que consulte um advogado antes de fazer ameaças de cobrança, porque minha cliente tem a documentação completa de todos os pagamentos que fez voluntariamente durante 3 anos. Eu os vi indo embora em seus carros, derrotados, mas sem desistir. Eu sabia que aquilo não tinha acabado, mas pela primeira vez naquela situação me senti confiante. Tive ajuda profissional. Tive apoio emocional da Eleanor. E mais importante, tive clareza mental sobre o que era certo e o que era errado. Naquela noite, Eleanor me convidou para jantar em sua casa. Conheci a filha dela, que estava de visita, e pude ver com meus próprios olhos como é um relacionamento familiar saudável. Conversaram respeitosamente, perguntaram sinceramente sobre a vida um do outro e riram juntos. A filha não pediu dinheiro nenhuma vez durante toda a noite. Eu queria isso com Max também, confessei a Eleanor depois que sua filha foi embora. E talvez você consiga um dia, ela respondeu. Mas primeiro, ele precisa aprender que você é uma pessoa que merece respeito, não apenas uma fonte de renda. Pela primeira vez em semanas, fui para a cama me sentindo esperançoso em relação ao futuro. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. As câmeras de vigilância me mostraram que Max e Lena passavam pela minha casa várias vezes ao dia, às vezes devagar, às vezes estacionavam por alguns minutos, mas sem sair do carro. Era como se estivessem estudando minha rotina, procurando o momento perfeito para o próximo movimento. O Sr. Weber me aconselhou a documentar cada uma dessas visitas, então mantive um registro detalhado com a data e a hora. A persistência deles vai jogar a nosso favor, disse ele. Cada vez que eles aparecem depois de termos dito para não se aproximarem, isso fortalece nosso argumento para uma ordem de restrição permanente. Na manhã de sexta-feira eu estava calmamente tomando café da manhã quando a campainha tocou. As câmeras me mostraram uma jovem muito bem vestida com uma pasta nas mãos e um sorriso profissional. Não a reconheci, mas algo em sua postura me disse que não era uma visita social. Bom dia, senhora Renate Richter, disse ela quando abri a porta. Sou investigadora social do Escritório de Serviços para Idosos. Recebemos uma denúncia de que a senhora pode estar em situação de risco e precisamos realizar uma verificação de bem-estar. Fiquei apavorado. Max e Lena tinham agravado a situação. Não se tratava mais apenas de ameaças de advogados particulares. Agora eles tinham envolvido o governo. Posso ver sua identidade? Perguntei, tentando manter a calma. Claro. Ela me mostrou um documento de identidade oficial que parecia autêntico. Sou a assistente social senhora Schmidt. Posso entrar e falar com você? Deixei-a entrar, sabendo que uma recusa seria pior para o meu caso. A senhora Schmidt sentou-se na minha sala de estar e tirou um formulário de sua pasta. Senhora Richter, recebemos relatos de que a senhora apresentou mudanças significativas em seu comportamento financeiro, cortou a comunicação com sua família e demonstrou sinais de paranoia ao instalar sistemas de segurança desnecessários. Também nos disseram que a senhora recusou ajuda médica e jurídica de seus entes queridos. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para me fazer soar como uma velha perturbada mentalmente. Reconheci a letra de Lena nas palavras. Ela sempre fora hábil em manipular as palavras para conseguir o que queria. Senhorita Schmidt, eu disse com toda a dignidade que consegui reunir. Gostaria de ligar para o meu advogado antes de responder a qualquer pergunta. Senhora, este não é um interrogatório legal. É uma verificação de bem-estar. Se a senhora não tem nada a esconder, não deve ser problema falar comigo. A frase "se você não tem nada a esconder" me enfureceu. Era a mesma lógica que os abusadores usavam para justificar suas invasões. Se você é inocente, não deveria reclamar da violação da sua privacidade. Senhorita, vou ligar para o meu advogado. A senhora pode esperar aqui ou voltar outro dia, mas não responderei a nenhuma pergunta sem a presença de um advogado. Liguei para o Sr. Weber e ele chegou em 20 minutos. Quando ele entrou e viu a assistente social, sua expressão endureceu. Senhorita Schmidt, disse ele após verificar sua identidade. Espero que a senhora tenha uma ordem judicial para estar aqui porque meu cliente está sob minha representação legal e qualquer investigação não autorizada constitui assédio. Senhor, respondeu a senhora Schmidt, com menos confiança do que antes. Temos relatos de familiares preocupados com o bem-estar da senhora. É nosso dever investigar. Que família?
Perguntou o Sr. Weber secamente. A mesma família que tentou convencê-la a assinar uma procuração sem representação. A mesma família que invadiu a casa dela sem permissão e verificou seus documentos pessoais. A mesma família que a excluiu de eventos importantes enquanto vivia do dinheiro dela. O Sr. Weber tirou uma pasta da pasta e colocou-a sobre a mesa. Aqui tenho a documentação completa do abuso financeiro e emocional da minha cliente. $33.400 que foram sacados de suas contas em 3 anos. Exclusão social sistemática e chantagem emocional. Se alguém precisa ser investigado aqui, não é a minha cliente. A senhora Schmidt revisou os documentos com crescente desconforto. Era óbvio que as informações que lhe haviam sido dadas não correspondiam à realidade que ela tinha diante de si. Senhora Richter, disse ela finalmente. A senhora pode me explicar por que interrompeu tão abruptamente o apoio financeiro ao seu filho? Porque finalmente descobri que estavam me usando, respondi simplesmente. Porque percebi que para eles eu não era uma mãe, mas uma conta bancária. Porque estava cansada de financiar a vida de pessoas que me viam como um obstáculo. Mas você não sente que é sua responsabilidade ajudar sua família? A pergunta me indignou. Senhorita Schmidt, minha responsabilidade como mãe era criar meu filho até os 18 anos, educá-lo e dar-lhe as ferramentas para ser um adulto independente. Meu filho tem 35 anos, é casado e perfeitamente capaz de se sustentar. Financiar sua vida adulta não é minha responsabilidade. É minha escolha, e escolhi não fazer mais isso. O Sr. Weber interrompeu. Senhorita Schmidt, a senhora consideraria normal que um adulto de 35 anos não conseguisse pagar o próprio aluguel sem a ajuda da mãe de 71 anos? A senhora Schmidt não respondeu de imediato. Percebi que ela estava reavaliando toda a situação. Senhora Richter, ela perguntou depois de um momento, a senhora administra suas finanças completamente? Posso mostrar meus extratos bancários, meus investimentos, meus impostos a pagar. Tudo está em dia e em ordem. Você vive de forma independente? Como você pode ver, mantenho minha casa limpa. Cuido de mim fisicamente. Dirijo meu próprio carro. Tenho relacionamentos sociais saudáveis com meus vizinhos. Você toma algum medicamento? Só vitamina Z, ocasionalmente aspirina. Não tenho nenhuma condição médica que exija medicação. O Sr. Weber acrescentou, minha cliente acaba de passar por exames médicos completos como parte do nosso processo legal. Ela está em perfeitas condições físicas e mentais. A senhora Schmidt fechou sua pasta. Senhora Richter, com base nesta conversa e na documentação que analisei, não vejo nenhuma indicação de que a senhora esteja em risco ou precise de intervenção. Vou encerrar este caso. Depois que ela saiu, o Sr. Weber e eu permanecemos em silêncio por alguns minutos. Renate, disse ele finalmente, isso vai continuar a piorar. Max e Lena estão gastando dinheiro que não precisam para contratar profissionais para tentar fazer com que você seja declarada incompetente. Isso significa que eles estão desesperados? Significa exatamente isso. O que mais eles podem fazer? Podem entrar com uma ação por incompetência. É caro e difícil de ganhar. Mas se encontrarem um juiz compreensivo e um psiquiatra disposto a testemunhar a seu favor, podem conseguir um tutor. A ideia me apavorou. Eles poderiam tomar conta do meu dinheiro. Eles poderiam tentar, mas temos evidências sólidas de que você é completamente competente e que eles são motivados pela ganância e não por uma preocupação genuína. Naquela tarde, liguei para Diana para desabafar. Irmã, disse ela depois de ouvir minha história, você percebeu até onde eles estão dispostos a ir por dinheiro? Estão arriscando relacionamentos familiares, gastando dinheiro com advogados e médicos, destruindo a própria reputação, tudo para ter acesso à sua conta bancária novamente. As palavras dela me fizeram pensar. Max e Lena haviam revelado completamente sua verdadeira natureza. Não havia volta. Não havia possibilidade de uma reconciliação genuína. Para eles, eu nunca fui uma mãe ou uma sogra respeitada. Sempre fui apenas dinheiro com pernas. Essa revelação, embora dolorosa, também foi libertadora. Eu não precisava mais me questionar se estava tomando a decisão certa. Não precisava mais me sentir culpada por me proteger. Eles provaram a si mesmos que meu bem-estar emocional e físico era menos importante para eles do que meu dinheiro. Naquela noite, Eleanor veio me visitar com uma surpresa. Ela havia convidado os amigos do clube de jardinagem para me conhecer. Renate, ela me apresentou. Estas são minhas amigas Cíntia, que você já conhece do salão, Maria, Carmen e Alfreda. Todas nós já passamos por situações semelhantes com familiares abusivos. Passamos a noite compartilhando histórias. Maria teve que impor limites com um irmão que constantemente lhe pedia dinheiro.
Carmen havia rompido o relacionamento com uma filha que só a visitava quando precisava de dinheiro. Alfreda teve que mudar seu testamento depois que descobriu que seus netos a consideravam seu plano de aposentadoria. O que mais me dói, confessei, não é perder o dinheiro que lhes dei, mas perceber que nunca tive o amor que pensava ter. Renate, disse Alfreda com a sabedoria dos seus 80 anos, o amor verdadeiro não pode ser comprado nem vendido. Se você tivesse que pagar por ele, nunca seria real. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. Ela estava certa. Eu havia comprado atenção, não amor. Eu havia financiado uma ilusão. Sabem o que eu descobri? Disse eu aos meus novos amigos. A solidão cercada por pessoas que não te amam é pior do que estar sozinho. Pelo menos agora, quando estou sozinho, estou em boa companhia. Todos riram e brindamos a nossa recém-descoberta sabedoria. Naquela noite, depois que meus novos amigos foram embora, sentei-me no meu jardim e pensei, as estrelas brilhavam mais intensamente do que nunca. Ou talvez eu as estivesse vendo com olhos mais claros. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava completamente sozinho financeiramente. Não tinha dependência nem obrigações financeiras com ninguém além de mim mesmo. E em vez de me assustar, essa realidade me empolgou. Eu poderia viajar quando quisesse. Eu poderia reformar minha casa. Eu poderia comprar roupas bonitas. Eu poderia doar para instituições de caridade que fossem importantes para mim. Eu poderia investir no meu próprio futuro em vez de financiar o presente de pessoas ingratas. A liberdade tinha gosto de esperança. E pela primeira vez em anos eu queria planejar meu futuro. Um mês depois da visita da assistente social, pensei que finalmente tinha vencido a guerra. Eu havia me adaptado a uma rotina maravilhosa. Tomei café da manhã calmamente e li o jornal. Cuidei do meu jardim, almocei com Eleanor ou um dos meus novos amigos. E à tarde, eu me dedicava a atividades que havia abandonado há anos. Recomecei a pintar, algo que me apaixonava antes de me tornar a financiadora pessoal de Max e Lena. Mas numa manhã de quinta-feira, enquanto eu pintava flores no meu novo cavalete, o Sr. Weber veio à minha casa com uma expressão sombria que fez meu sangue gelar. Renate, precisamos conversar. Max e Lena entraram com uma ação formal por incapacidade mental na vara de família. Eles estão solicitando que você tenha um tutor legal. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu sabia que era uma possibilidade, mas ouvi-la em voz alta tornou-a terrivelmente real. Isso significa que eles podem assumir o controle do meu dinheiro? Se um juiz determinar que você não é capaz de administrar seus negócios, sim, ele poderia nomear Max como seu tutor legal, o que lhe daria controle total sobre suas finanças. Sentei-me pesadamente no sofá, sentindo o peso da traição mais profunda que já havia sofrido na vida. Meu próprio filho estava tentando me declarar legalmente incompetente para roubar meu dinheiro. Sr. Weber, que provas eles poderiam ter? O senhor mesmo viu que sou completamente competente. Eles têm depoimentos de 3 testemunhas que alegam que você se comportou de forma errática. Também apresentaram contas médicas não pagas que você supostamente não pagou e medicamentos que você supostamente acumulou sem tomá-los. Mas isso é mentira. Não tenho nenhuma conta médica pendente nem remédios acumulados. Eu sei, Renate, mas eles fabricaram provas convincentes. Eles também têm a declaração do Dr. Lema afirmando que você se recusa a cooperar com uma avaliação psiquiátrica, o que eles interpretam como prova de declínio mental. A manipulação foi diabólica. Eles transformaram minha recusa em me submeter a um exame desnecessário em prova de uma doença mental. Usaram meu instinto de me proteger deles como prova de que eu precisava de proteção. Quem são as 3 testemunhas? O Sr. Weber examinou seus documentos. Lena, claro, um vizinho chamado Sr. Davis e alguém que diz ser seu farmacêutico, Sr. Green. O Sr. Davis era o vizinho do outro lado da rua, um homem desagradável que sempre teve problemas comigo porque meus amigos às vezes estacionavam na frente da casa dele. O Sr. Green era de fato meu farmacêutico, mas eu não entendia o que ele poderia ter contra mim. Preciso falar com o Sr. Green, disse eu ao Sr. Weber. Tem alguma coisa errada. Fomos juntos à farmácia naquela tarde. O Sr. Green me recebeu surpreso e nervoso. Senhora Richter, é bom vê-la. Como vai, Sr. Green? Disseram-me que o senhor assinou uma declaração dizendo que tenho um comportamento errático com meus medicamentos. O rosto dele ficou vermelho como um tomate. Senhora Richter, sua nora veio aqui algumas semanas atrás e perguntou sobre seus medicamentos. Ela disse que estava preocupada porque a senhora estava agindo de forma estranha. E o que você disse a ela? Expliquei a ela que você só compra vitaminas e aspirina ocasionalmente.
que você não tem nenhuma receita médica regular, mas ela insistiu que isso era prova de que você não estava cuidando adequadamente da sua saúde. O Sr. Weber interrompeu. Sr. Green, o senhor assinou algum documento? Ela trouxe um documento que dizia que eu estava confirmando que a Sra. Richter tinha compras irregulares de medicamentos. Achei que fosse para o plano de saúde dela ou algo assim. Não sabia que era para um processo judicial. Meu próprio farmacêutico foi enganado e assinou algo que não entendia completamente. A manipulação de Lena não tinha limites. Sr. Green, eu disse, preciso que o senhor escreva uma declaração explicando exatamente o que aconteceu e esclarecendo que não tenho problemas com medicamentos. Claro, Sra. Richter, sinto muito por esse mal-entendido. Depois da farmácia, fomos confrontar o Sr. Davis. Quando batemos à sua porta, ele nos recebeu com evidente hostilidade. O que o senhor quer, Sr. Davis? Perguntou o Sr. Weber. Pelo que entendi, o senhor assinou uma declaração sobre o comportamento do meu cliente. E você tem razão, eu fiz. Aquela mulher é louca. Ela está agindo de forma estranha há semanas. Você pode ser mais específico sobre os comportamentos que observou? Instalando câmeras como se vivesse em uma zona de guerra, recebendo visitas constantes de estranhos e gritando com a família na rua. Percebi que o Sr. Davis tinha tirado tudo do contexto. As câmeras tinham sido instaladas para proteção. Os estranhos eram meus novos amigos. Os gritos eram eu defendendo minha casa das invasões de Max e Lena. Sr. Davis, eu disse, o senhor sabe por que instalei as câmeras? Não, e não me importo. Para me proteger do meu filho e da minha nora que invadiram minha casa sem permissão e me ameaçaram. Isso é o que um louco diria, ele respondeu cruelmente. Não havia como argumentar com ele. Sua declaração baseava-se em observações superficiais, maliciosamente interpretadas. Naquela noite, o Sr. Weber e eu nos sentamos para planejar nossa defesa. Renate, precisamos de nossa própria avaliação psiquiátrica. Tenho uma colega, doutora Moore, que é especialista em avaliação de capacidade mental. Ela pode confirmar oficialmente que você é totalmente competente. E se o Max e a Lena tiverem subornado o juiz? E se nada disso importar porque eles já decidiram me declarar incompetente? Renate, o sistema jurídico não é perfeito, mas também não é completamente corrupto. Temos provas sólidas da sua competência mental e das motivações financeiras deles. Vamos lutar contra isso. No dia seguinte, fui à consulta com a doutora Moore. Ela era uma mulher de uns 50 anos, com um olhar gentil mas astuto. Sra. Richter, vou lhe fazer uma série de perguntas e testes para avaliar sua capacidade mental. Não tenha pressa e responda com sinceridade. Durante 2 horas, ela me fez perguntas sobre minha memória, minha capacidade de raciocínio, minha compreensão financeira e minha saúde emocional. Ela também me aplicou testes cognitivos e me pediu para resolver problemas matemáticos e lógicos. Sra. Richter, disse ela no final, seus resultados estão bem acima da média para sua idade. A senhora não é apenas mentalmente competente, mas sua função cognitiva é excelente. Doutor, por que o senhor acha que minha família está fazendo isso? Com base no que você me contou e nos documentos que analisei, este parece ser um caso clássico de exploração financeira de idosos. Infelizmente, é mais comum do que as pessoas pensam. Saí da consulta me sentindo validada, mas também triste. A confirmação profissional da minha saúde mental foi um alívio, mas também confirmou que o processo era real e necessário. Naquela tarde, Eleanor organizou uma reunião de emergência com todos os nossos amigos do clube de jardinagem. Quando contei a eles sobre o processo por incompetência, todos ficaram indignados. Renate, disse Maria, vamos testemunhar a seu favor. Estamos com você há semanas e qualquer um pode ver que você está indo muito bem. Melhor do que ótimo, acrescentou Cynthia. Você é mais perspicaz e forte do que muitas mulheres de 40 anos que conheço. Alfreda, com sua sabedoria de 80 anos, segurou minhas mãos. Renate, minha querida, o que seus filhos estão fazendo não é novidade. Por gerações, crianças gananciosas tentaram declarar seus pais loucos para obter seu dinheiro. Mas você tem algo que muitas dessas vítimas não tinham: documentação, apoio jurídico e amigos que podem testemunhar a seu favor. Suas palavras me deram esperança. Eu não estava sozinha nessa luta. Eu tinha um exército de mulheres fortes que testemunharam minha transformação em primeira mão. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Eu disse. Que Max e Lena estejam dispostos a destruir qualquer possibilidade futura de reconciliação por dinheiro. Mesmo que eu estivesse disposta a perdoar tudo até agora, não há como voltar atrás. E talvez seja melhor assim, respondeu Cynthia. Pelo menos agora você sabe exatamente quem eles são e pode agir de acordo.
Naquela noite, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, chorei de verdade. Não de tristeza, mas de pesar. Eu disse meu último adeus ao filho que eu pensava ter, ao sonho de uma família amorosa, à ilusão de que o amor incondicional era recíproco. Mas algo novo também emergiu dentro de mim. Uma determinação férrea de não me deixar roubar não só do meu dinheiro, mas também da minha dignidade e da minha liberdade. A guerra tinha começado oficialmente, mas eu estava pronto para lutar. O julgamento aconteceu 3 semanas depois. Acordei cedo, vesti meu melhor terno preto e me olhei no espelho com uma determinação que nunca havia sentido antes. Hoje não apenas minha capacidade mental seria julgada, mas também minha dignidade como pessoa, meu direito de viver livre de abusos, meu valor além da minha conta bancária. O Sr. Weber chegou às 7 da manhã para repassar nossa estratégia uma última vez. Renate, lembre-se, o ônus da prova é deles. Eles precisam provar que você é incompetente. Nós só precisamos mostrar que você não é. E se o juiz já for tendencioso? O juiz Miller tem a reputação de ser justo. Pesquisei seus casos anteriores e ele não favorece automaticamente as famílias. Ele se dedica a proteger os direitos dos idosos. Chegamos ao tribunal às 9 horas da manhã. No corredor, vi Max com um terno novo que provavelmente comprou para a ocasião e Lena vestida de preto como se estivesse em um funeral. Talvez tenha sido o funeral do nosso relacionamento familiar. Quando nossos olhares se encontraram, Max evitou meu olhar, mas Lena sustentou meu olhar com uma frieza que confirmou que, para ela, aquilo era apenas uma transação comercial. O advogado deles era um homem mais velho e elegante, com o tipo de confiança que vem de quem já venceu casos semelhantes antes. Quando ele começou sua declaração de abertura, sua estratégia era clara: me retratar como uma velha confusa que havia sido manipulada por estranhos para me afastar da minha amorosa família. Meritíssimo, disse ele em tom solene, a senhora Renate Richter demonstrou um claro declínio mental nos últimos meses. Ela cortou todo o apoio financeiro à família sem uma explicação racional, instalou sistemas de segurança desnecessários devido à paranoia e isolou-se de seus entes queridos sob a influência de vizinhos e advogados que estão claramente se aproveitando de sua situação vulnerável. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para fazer minha autocapacitação soar como demência e minha liberdade soar como manipulação externa. Então chamaram suas testemunhas. Lena foi a primeira a depor e sua atuação foi digna de um Oscar. Ela chorou ao descrever como eu havia mudado completamente, como havia me tornado hostil e paranoica, como havia me isolado da família que me amava. Meritíssimo, disse ela com a voz trêmula. Renate sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ver o declínio mental dela foi devastador. Só queremos ajudá-la a receber o tratamento de que precisa. Mentiras envoltas em lágrimas convincentes. Quando o Sr. Weber a interrogou, as rachaduras em sua história começaram a ficar visíveis. Senhora Schuster, a senhora pode dizer ao tribunal quando foi a última vez que ligou para minha cliente sem pedir dinheiro? Lena gaguejou. Bem, sempre conversamos sobre muitas coisas. Você pode me dar uma data específica? Não me lembro das datas exatas. É verdade que você e seu marido se casaram sem convidar meu cliente? Foi uma cerimônia muito pequena. É verdade que quando minha cliente perguntou sobre o casamento, você disse a ela que só havia convidado pessoas especiais? O rosto de Lena ficou vermelho. Essas palavras foram tiradas do contexto. Qual seria o contexto certo para dizer à sua sogra que ela não é uma pessoa especial? Ela não conseguiu responder de forma convincente. Max foi o próximo. Vê-lo no banco das testemunhas, jurando dizer a verdade enquanto se preparava para mentir sobre minha saúde mental, foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Esse era o garoto que eu criei sozinha, aquele a quem dediquei toda a minha vida. Minha mãe sempre foi muito generosa conosco, testemunhou ele. Mas, ultimamente, ela se tornou instável e irracional. Acreditamos que ela esteja sendo manipulada por pessoas que estão se aproveitando dela. Quando o Sr. Weber o interrogou, a máscara caiu completamente. Sr. Richter, quanto dinheiro o senhor recebeu de sua mãe nos últimos 3 anos? Não sei o valor exato. $33.400 parece um valor aceitável? Talvez. Ela sempre foi generosa. E quantas vezes você visitou sua mãe sem pedir dinheiro a ela? O silêncio era ensurdecedor. É verdade que você e sua esposa invadiram a casa da minha cliente sem permissão e verificaram seus documentos particulares? Estávamos preocupados com ela. É verdade que você contratou um advogado para pressioná-la a assinar uma procuração? Queríamos ajudá-la a administrar suas finanças. Você, com 35 anos, precisa da ajuda da sua mãe de 71 anos para pagar o aluguel?
Max não conseguiu responder com dignidade. O Sr. Davis testemunhou sobre meus supostos comportamentos erráticos, mas quando o Sr. Weber pediu detalhes, ele admitiu que nunca havia falado comigo diretamente e que todas as suas informações eram baseadas em observações superficiais. O Dr. Lehman testemunhou que minha recusa em passar por uma avaliação era prova de declínio mental, mas o Sr. Weber apresentou a documentação da nossa avaliação ao Dr. Moore, o que refutou completamente suas conclusões. Então chegou a nossa vez. O Sr. Weber ligou primeiro para o Sr. Green, meu farmacêutico, que me explicou como havia sido enganado para assinar uma declaração que distorcia meus hábitos de compra de medicamentos. O Dr. Moore testemunhou sobre meu excelente estado mental e apresentou os resultados dos testes cognitivos que foram impecáveis. O Sr. Summer, da loja de ferragens, testemunhou sobre minha competência mental e explicou que minhas decisões de cancelar transferências automáticas foram completamente racionais e foram processadas corretamente. Eleanor e meus amigos do clube de jardinagem testemunharam sobre minha clareza, minha vitalidade recém-descoberta e minha capacidade de manter relacionamentos sociais saudáveis. Finalmente chegou a minha vez de testemunhar. Levantei-me com dignidade e caminhei até o banco das testemunhas, sentindo o peso de 71 anos de experiência, de sabedoria adquirida na dor, de força descoberta na adversidade. O Sr. Weber me orientou em meu depoimento, permitindo que eu contasse toda a minha história. Os $33.400 gastos em 3 anos. A humilhação de ser excluída do casamento, a constante manipulação emocional, a violação da minha privacidade, as ameaças legais. Senhora Richter, perguntou o Sr. Weber finalmente, por que a senhora decidiu interromper o apoio financeiro ao seu filho e à sua nora? Porque finalmente entendi que o que eu recebia deles não era amor, respondi em voz alta e clara. Era uma transação comercial disfarçada de relacionamento familiar. Meu dinheiro era bem-vindo, mas eu, como pessoa, não. Você se arrepende da sua decisão? Só lamento que tenha demorado tanto para fazê-lo. O advogado de Max tentou me fazer parecer confuso durante seu interrogatório, mas respondi a todas as suas perguntas com clareza e precisão. Quando ele tentou insinuar que minhas novas amizades tinham me manipulado, expliquei a ele que pela primeira vez em anos, eu tinha relacionamentos baseados no respeito mútuo e não no interesse financeiro. Em seu argumento final, o advogado de Max insistiu que eu fui vítima de manipulação externa. A resposta do Sr. Weber foi devastadora. Meritíssimo, o que vimos aqui não é o caso de uma idosa incompetente, mas o de uma mulher que finalmente encontrou forças para se libertar de anos de abuso financeiro e emocional. Os autores não apresentaram nenhuma evidência médica real de incapacidade mental. O que apresentaram foi frustração porque sua fonte de renda decidiu exercer seu direito legal e moral de proteger seus próprios recursos. O juiz Miller retirou-se para deliberar por 2 horas que pareceram 2 anos. Quando voltou, sua expressão era séria, mas clara. Após analisar todas as provas apresentadas, começou ele: é óbvio para este tribunal que a senhora Renate Richter está em plena posse de suas faculdades mentais. Avaliações psiquiátricas profissionais confirmam sua competência cognitiva. Suas decisões financeiras, por mais dolorosas que sejam para sua família, são completamente racionais e estão dentro de seus direitos. Meu coração começou a bater mais rápido. Além disso, continuou o juiz, as provas sugerem que esta ação é motivada por interesse financeiro e não por uma preocupação genuína com o bem-estar da senhora Richter. O tribunal nega completamente o pedido de tutela. Eu tinha vencido. Não só tinha ganhado o processo, mas também a minha liberdade, a minha dignidade, o meu direito de viver livre do abuso daqueles que supostamente me amavam. Quando saímos do tribunal, vi Max e Lena conversando furiosamente com o advogado. Lena me lançou um olhar de puro ódio antes de ir embora. Max olhou para mim uma última vez e por um segundo, vi algo que poderia ter sido arrependimento, mas já era tarde demais. Naquela noite, Eleanor organizou uma celebração na minha casa com todas as nossas amigas. Brindamos a justiça, a liberdade, a irmandade de mulheres fortes que se apoiam. Renate, Alfreda me disse: hoje você não ganhou apenas um julgamento. Você recuperou sua vida. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, o futuro era completamente meu. Eu podia viajar. Eu podia amar. Eu podia criar. Eu podia viver sem medo, sem culpa, sem manipulação. 3 meses depois, vendi minha casa e me mudei para um lindo apartamento perto do centro da cidade. Doei metade do meu dinheiro para organizações que protegem idosos de abusos familiares. Com a outra metade, comecei a viver a vida que sempre quis.
Viajei pela Europa, fiz aulas de arte e me juntei a grupos de voluntários. Nunca mais tive notícias de Max e Lena. Ouvi de outras pessoas que eles tiveram que se mudar para um apartamento menor e que Lena havia encontrado um emprego pela primeira vez em anos. Talvez a adversidade lhes ensinasse o que a minha generosidade jamais pôde, o valor do trabalho honesto e da independência. Algumas noites, quando olho as estrelas da minha nova varanda, penso na mulher que eu era há um ano, medrosa, manipulada, acreditando que tinha que comprar amor. Aquela mulher morreu, e em seu lugar nasceu alguém que compreendeu uma verdade fundamental. O amor verdadeiro nunca tem preço e a liberdade nunca é cara demais. Meu nome é Renate. Tenho 72 anos e finalmente aprendi que a pessoa mais importante que preciso amar e proteger sou eu mesma. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação para que eu possa escrever mais histórias. Agradeço desde já. E você, o que faria no lugar dessa pessoa? Adoraria saber sua opinião, então compartilhe comigo nos comentários. Estou sempre curioso para saber o que vocês pensam e também me escrevam onde vocês ouviram essa história. Para mais histórias de vida como esta, curta o vídeo e inscreva-se no meu canal. Há muitas outras histórias esperando por você. Com cordiais saudações. Até a próxima, M.